virá, com autoridade julgará, toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra que será, e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Antes da gente ir para o estudo, eu queria tentar fazer aqui uma coisa diferente. Aquela música que a gente cantou, que é o 101, Cristo já ressuscitou, a gente cantou aqui de acordo com a melodia do cantor cristão. Mas existe uma outra melodia que é popular também, né? Que foi muito popular e que a gente pode cantar também com as mesmas palavras, né? A mesma letra, esta música. Então, eu vou tentar cantar aqui, né? E vocês vão ver como que vai ser fácil cantar dessa forma. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Facinho, não é? Vamos lá, principalmente no coro, né, no aleluia, então vamos cantar bem forte, né? Aleluia, para a gente fazer bem bonito aí esse número especial em conjunto, né? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Vamos subir o tom. Uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Vamos subir mais uma vez? Gratos hinos entoai, aleluia, a Jesus o grande
pecadores para salvar. Aleluia. Vamos para a primeira estrofe de novo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Amém. Ele vive? Amém, ele vive, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos de 1 a 12. Lucas capítulo 24, versículos 1 a 12. Essa história que nos inspira a estar aqui hoje de manhã. Nós chamamos de o culto da ressurreição, e nós fazemos esse culto bem mais cedo de manhã, porque nós lembramos que nesse dia, nesse grandioso dia, eu acho que é o maior dia da história da humanidade, porque o dia em que Deus nos criou é um grande dia, foi um grande dia, mas o dia em que Ele nos resgatou, esse é um dia maior ainda, porque quando Ele nos criou, nós, sendo mortais, quer dizer, não éramos mortais, mas por causa do pecado nos tornamos mortais. Então, o que Deus fez, nós estragamos, né? Com o empurrãozinho de Satanás, nós estragamos o que Deus fez. E no dia de hoje, nós comemoramos o dia em que Deus consertou, o dia em que Deus consertou esse nosso erro. A gente fala erro, né? Quando a gente fala erro, parece uma coisa pequena, mas é o pecado, é o maior erro, né, da humanidade. E, na verdade, Jesus fez isso quando Ele morreu na cruz, e isso nós comemoramos na sexta-feira, mas quando Ele ressuscita dentre os mortos, é a autenticação, é Deus comprovando que o sacrifício que Ele fez na cruz foi aceito, foi válido. Então, o fato dele ter ressuscitado é que prova que Deus aprovou o sacrifício que Ele fez na cruz. Deus disse, tá bom, tá pago então, e nós então podemos dizer que somos salvos, e não é por nosso mérito, mas pelo que Jesus fez. Então, por isso que esse é um grande dia. E as mulheres então foram de madrugada ao túmulo, e esta então história que nós vamos ler em Atos 24, de 1 a 12, é quando elas vão ao túmulo, e tem uma pergunta aqui no meio desse texto, que é uma pergunta bastante significativa para todos nós, e que nós vamos tentar entender, tentar responder essa pergunta, né? A pergunta que os anjos fazem às mulheres é: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Essa foi a grande pergunta que os anjos fizeram às mulheres. Vamos ler Lucas 24, de 1 a 12.
Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nós lemos, agradecemos porque nós podemos estar aqui comemorando o dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e assim nos dando a esperança de que nós também vamos ressuscitar, que nós também vamos estar um dia contigo, e todas as tribulações que passamos nesta vida vão findar e teremos a eterna alegria contigo. Obrigado, Senhor, porque isso não é por nossos méritos, porque nós não temos nenhum mérito para te apresentar, para argumentar e dizer que nós merecemos a salvação. Pelo contrário, Senhor, nós temos sido infiéis e nós, o tempo todo, Senhor, estamos caindo em pecados. Mas o Senhor nos garantiu a salvação, porque Jesus venceu e morreu na cruz para pagar esses nossos pecados. Obrigado então por isso, Senhor. Pedimos a Tua bênção na meditação da Tua palavra, que Tu possas falar em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Essas mulheres, elas estavam muito dedicadas, né? Elas seguiam Jesus. Elas seguiam Jesus desde o princípio, desde quando Ele iniciou o ministério terreno na Galiléia, e indo para a Judéia, indo para outros lugares, elas sempre acompanhavam Jesus. E aqui menciona o nome de algumas delas, né? Maria Madalena é a principal aqui, ela aparece em todas, né? Maria Madalena, em outro lugar, diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Então, ela era uma mulher que se destacou ali entre as seguidoras de Jesus. Tinha a Maria, mãe de Tiago e de José. Então, como menciona pouco, praticamente só aqui nos outros evangelhos, um ou dois dos outros evangelhos, é difícil a gente saber quem de fato era, né? Quem era esse Tiago, e o menor, e José. Muitos dizem que Tiago, o menor, era o Tiago, filho de Alfeu, porque vocês sabem que Jesus tinha como discípulos o Tiago, que era irmão do João, que tanto o Tiago quanto o João eram filhos de Zebedeu, e tinha o Tiago, filho de Alfeu. Mas também na Bíblia, né, em outros lugares, tem o outro Tiago que ficou famoso também, que era o irmão do Senhor, que eles falam que era irmão de Jesus, né?
E então não dá para a gente dizer com toda certeza que esse Tiago era o Alfeu, o filho do Alfeu, ou se era o Tiago, irmão de Jesus. Mas provavelmente, se fosse Tiago, irmão de Jesus, quando diz Maria, mãe de Tiago e de José, vocês sabem que o Jesus tinha um irmão também que se chamava José, né? Em outro lugar aparece lá que ele era irmão de Tiago, de José, e parece que outro nome lá, e fala das suas irmãs também. Então pode ser que era Maria, mãe de Jesus? Pode, que era também mãe de Tiago e de José, e pode ser que esse Tiago menor era esse. Ou o que talvez seja mais provável é que seja o filho de Alfeu, que eles falavam menor para diferenciar do outro Tiago, né? Menor porque talvez ele fosse mais novo que o outro Tiago, ou menor porque talvez ele fosse mais baixinho que o outro Tiago, né? Mas então essa Maria estava lá. Tinha também outra mulher chamada Salomé, não é mencionada aqui em Lucas, né? Mas em outros, ela é mencionada em Marcos 15:40, Salomé. Lá em João 19:25 fala que estava Maria, mãe de Jesus, estava lá, não no túmulo ali, mas ela estava na cruz, quando Jesus morreu na cruz, né? A Maria, mãe de Jesus, estava lá, e tinha uma irmã da Maria. Então é Maria e a irmã dela, não fala o nome da irmã dela. E tinha outra Maria, que era a mulher de Clopas. Essa mulher de Clopas pode ser que seja quando, sabe, depois no Lucas, aqui prosseguindo em Lucas 24, a gente vai ver que tinha 2 discípulos caminhando para Emaús e Jesus aparece para eles. Falam que eram 2 discípulos. Quando fala 2 discípulos, pode ser um casal, né? Porque se é um casal, são 2 discípulos, né? É uma maneira da gente dizer no plural, né? Se tiver homem e mulher, se tiver pelo menos um homem, a gente fala, né, discípulos, mesmo que tenha mulher no meio. Se for só mulheres, a gente falaria discípulas, né? Mas se tiver homem e mulher, ou se tiver só homem, a gente fala discípulos. Então e fala que um dos que estavam indo lá, era um nome parecido com Clopas, Cleopas, alguma coisa assim, né? Que às vezes o nome... Então pode ser que ela seja essa mulher. Agora a Joana, que é mencionada o próprio Lucas, aliás, o Lucas fala que tinha a Joana lá, né? E é o Marcos que fala Salomé, e o Lucas fala Joana. Essa Joana talvez seja a mesma que é mencionada em Lucas 8:3. Lucas 8:3 diz que havia uma mulher chamada Joana, ela era mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Então ela era uma pessoa importante, mulher, a esposa de um procurador do rei, né, de Herodes. E diz também aqui em Lucas 8:3 que além dela, havia muitas outras mulheres que prestavam assistência com os seus bens. Então vocês sabem que Jesus, ele era um pregador itinerante, né? Ele ia de cidade em cidade, de lugar em lugar. Ele falava, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então onde as pessoas o recebiam e oferecia pousada, ele dormia, ele comia o que ofereciam, né? Ele não tinha nada consigo. Eles tinham dinheiro, lembra que o Judas Iscariotes era o tesoureiro, ele levava a bolsa do dinheiro, então eles recebiam ofertas, guardavam, e aí eles usavam aquilo então no ministério lá para comprar as coisas e tudo, né? E dizem não, o Evangelho diz, né, que em algum lugar que o Judas de vez em quando passava a mão lá no dinheiro, né, pegava um pouquinho do dinheiro para ele, né? Ele era desonesto. Bom, então essas são as mulheres, né? Mas as mulheres, então elas foram dedicadas, elas foram lá, elas foram as primeiras e elas foram honradas por Deus por serem as primeiras a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Então isso foi muito importante, né, que essa honra foi dada a essas mulheres. Mas a pergunta que os anjos fazem para elas, né, quando eles as encontram,
por que vocês estão procurando entre os mortos ao que vive? Eles estavam repreendendo as mulheres, não é verdade? Então vocês estão fazendo errado. Vocês não deveriam estar procurando entre os mortos quem está vivo. E por que será, né? Então vamos tentar achar algumas respostas aqui. Primeira possibilidade aí de resposta a essa pergunta é porque elas estavam muito atarefadas. Elas estavam tão atarefadas que elas não estavam percebendo o erro que elas estavam cometendo, né? De procurar entre os mortos quem estava vivo. Por que elas estavam atarefadas? Bom, a tarefa delas era uma tarefa nobre. Era como o caso da Marta e Maria. Lembra, né, que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está tão preocupada em, né, servir a gente, fazer as coisas, enquanto a Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte era ficar sentada lá e ouvir o que Jesus estava falando, né? E essa parte não será tirada. Então Jesus repreendeu a Marta que estava trabalhando e elogiou a Maria que estava lá sem fazer nada, mas estava ouvindo o que Jesus estava ensinando, né? É que naquele momento o que Jesus quis dizer é que o mais importante, se a Marta se sentasse também e ficasse ouvindo Jesus, ela faria bem, mesmo que deixasse os outros lá sem comer, sem servir, né? O mais importante era estar ouvindo Jesus naquele momento. Então, essas mulheres, da mesma forma, elas estavam atarefadas. Qual era a tarefa delas? Bom, aqui diz, nos primeiros versículos que a gente leu, nos versículos 4 até o 7, fala que... Não, desculpa. Nos versículos 1 até o 3, né? Diz que elas estavam indo lá, né, alta madrugada, elas estavam levando os aromas que elas haviam preparado. Por que elas estavam levando os aromas? Era para colocar lá no corpo de Jesus, né, e tudo. Porque os judeus, eles tinham e têm até hoje uma tradição de sepultar os corpos, né, uma preparação para sepultamento dos corpos. Nós também temos na nossa cultura, né, quando alguém morre, alguém da nossa família morre, a gente tem toda uma tradição também, não é? Tem que vestir com uma roupa bonita, né? A gente manda lá, leva na funerária, eles levam na funerária, né? Lá eles preparam o corpo, a funerária às vezes oferece lá de fazer uma preparação, que é passar uma maquiagem, alguma coisa, e tem as coroas de flores, tem as flores, tem o caixão que a gente escolhe, tem um momento de velar, né? Então tem toda essa cerimônia que varia um pouco às vezes dependendo da religião que a pessoa tem, ou da variação do cristianismo que a pessoa tem também, mas nós temos uma tradição, e os judeus também tinham, né? E a tradução dos judeus, tem um site, por exemplo, na Gazeta do Povo, tem um artigo lá que eles falam sobre isso, né, como que os judeus faziam. E também tem um outro site que eu achei, que é chama-se Jewish Virtual Library, né, Library. É um site em inglês, mas dá para a gente traduzir pelo Google lá, né? E lá está falando, né, como que era a tradição. Bom, o que era a tradição? Eles lavavam o corpo, né, era importante para eles isso, e eles sepultavam o corpo no mesmo dia. Eles sepultavam o mais rápido possível. Eles davam só um tempinho ali para os familiares se despedirem, né? E no mesmo dia eles sepultavam o corpo. Então, quanto antes era melhor, né? Em respeito a quem morreu, né? Ao corpo de quem morreu. Então, o corpo para eles era muito importante, né? Da pessoa que faleceu. Então, eles lavavam bem, embrulhavam num lençol branco, vestiam com uma roupa branca às vezes, enrolavam num lençol branco, e foi isso que fizeram com Jesus. Mas como que foi que aconteceu com Jesus? Ele foi crucificado na sexta-feira de manhã, e ele ficou na cruz até umas 3 da tarde, 4 da tarde, depois eles tiraram, né? Mas aí já estava quase escurecendo quando
José de Arimateia conseguiu autorização do Pôncio Pilatos, que era o governador, para sepultar o corpo de Jesus, para não deixar ele na cruz, para não deixar ele, né, morrer, porque se ficasse ali, né, ia vir os corvos, né, e tudo, e eles não queriam que acontecesse isso, porque Jesus era importante para eles. José de Arimateia, ele era um fariseu, ele era do Sinédrio, mas ele não concordou ele não votou para crucificar Jesus, né? Ele não concordou com isso, e ele então se preocupava. E aí o que eles fizeram com Jesus? Vocês sabem, né? Eles pegaram, enrolaram no lençol de linho limpinho, né? Novinho, colocaram no túmulo que era do próprio José de Arimateia, e o Nicodemos, que também era do Sinédrio, também levou perfumes e tudo, né? Então a única coisa que eles puderam fazer com o corpo de Jesus foi isso, né? Pegaram ali da cruz do jeito que estava, não puderam nem lavar o corpo, já embrulharam no lençol e levaram para o túmulo, porque eles tinham que fazer isso antes de escurecer. Por que era importante isso? Por causa da lei dos judeus, que o sábado ele tinha que ser guardado, eles não podiam fazer nada no sábado, nem mesmo preparar o corpo de Jesus. Então não podiam nem carregar o corpo de Jesus para um lugar mais longe. Então, por isso que eles colocaram no túmulo de José de Arimateia, porque era ali perto também, dava para eles levarem. Então foi isso que aconteceu. E isso para as mulheres, e para qualquer outro que amava Jesus, era uma coisa terrível, né? Né? Não deu nem para fazer um velório decente para ele, né? Ele sofreu tanta injustiça, ele nos amava, ele morreu por nós, e, né, morreu na cruz de uma forma tão violenta, e nós não pudemos nem dar um sepultamento digno para ele, né? O máximo que eles puderam fazer, eles fizeram. Mas aí, então logo entrou o sábado, e o que as mulheres fizeram? Elas ficaram esperando, elas não podiam fazer nada no sábado, e por isso que elas foram no domingo bem de manhã, antes de escurecer elas já saíram, para quando nascesse o sol, elas já poderiam fazer. Então elas iam completar ali, por isso que elas levaram aromas, né, para completar o trabalho de lavar o corpo de Jesus, né, e tudo, e colocar os perfumes, dar um sepultamento digno para ele. Então por isso que elas estavam atarefadas. Era uma tarefa nobre, era uma coisa importante. Mas só que havia uma coisa mais importante do que isso. É isso que os anjos estão dizendo, que elas estavam fazendo errado. Apesar delas estarem fazendo uma coisa nobre, uma coisa importante, que talvez outros não se importassem, elas estavam fazendo uma coisa errada, porque estavam procurando entre os mortos aquele que está vivo. Então, mas elas fizeram isso porque estavam muito atarefadas. A segunda possibilidade de responder a essa pergunta, porque elas estavam procurando entre os mortos ao que vive, é porque elas tinham a memória curta. Elas tinham uma memória um pouco curta, né? Elas não guardavam na memória, talvez, algumas coisas que eram importantes, né? Isso a gente vê quando os anjos conversam com ela. Isso dos versículos 4 até o 7, fala que, né, bom, primeiro elas chegaram preocupadas ali, né, quem que vai remover a pedra, porque, né, elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra, elas não tinham força para empurrar a pedra, mas quando elas chegaram lá estava aberto, e elas ficaram assustadas, né, mas quem que removeu a pedra, que era a porta de entrada, né, no túmulo, que era tipo uma caverna. Aí elas entraram lá e viram o corpo não estava lá. E elas ficaram apavoradas, né? Mas onde está o corpo de Jesus, né? Nós viemos aqui para completar, para lavar, para colocar os perfumes, né? Para fazer um sepultamento digno. E cadê o corpo? E elas ficaram perplexas, né? O que está acontecendo? Ainda mais que elas sabiam que estava bem guardado ali, não é? O Pilatos colocou lá, a pedido dos sacerdotes, uma escolta não sei se é a escolta que fala, eram 4 soldados, né, que ficaram ali para vigiar a noite inteira, colocou um selo, né, para ninguém abrir a pedra, para ninguém roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, né, e elas sabiam de tudo isso, e elas ficaram, mas como que isso pode ter acontecido, né, ficaram perplexas, e aí apareceram os anjos, né, os anjos, então fala que eram 2 varões, né, em forma de anjos, de rapazes, de homens, né,
com vestes brancas, resplandecentes, e falaram com elas, né? E fizeram a pergunta, né? Por que buscar entre os mortos ao que vive? E disseram, ó, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ou seja, desde o começo do ministério dele, ele já vinha falando que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Mas é aquele negócio que a gente fala, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas, né? Ele falou isso para elas, falou para todos os discípulos, para todo mundo ele falava isso, né? E os anjos estavam dizendo, vocês não se lembram de como ele vos preveniu quando estava indo na Galileia? Quando ele disse que importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia? Então aí elas se lembraram, né? Depois que os anjos falaram, depois que elas viram tudo aquilo, aí sim elas se lembraram do que Jesus tinha falado. Então a memória delas era curta. Talvez não é porque havia algum problema de memória, né? Alguma deficiência da memória, né? Mas é porque a gente costuma guardar na nossa memória aquilo que a gente acha importante, não é verdade? Tem coisas que a gente nunca esquece, né? Primeiro beijo, né? Primeiro amor, né? A primeira pessoa por quem a gente se apaixonou, a primeira surra que levou do papai e da mamãe, né? Coisas assim, né? Primeira vez que acontece alguma coisa. E algumas outras, né? Até mesmo quando a gente tem que decorar alguma coisa, por exemplo, decorar um versículo, é mais fácil a gente decorar um versículo se ele veio num momento muito importante da nossa vida. Por exemplo, o momento em que a gente leu e Deus falou no nosso coração com aquele versículo, né? Eu me lembro que logo quando eu me converti, um dos primeiros textos que eu peguei para ler, que eu pensei assim, bom, eu me converti, agora eu sou um cristão, então eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu não posso deixar de ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo eu tenho que ler. E um dos primeiros trechos que eu comecei a ler foi Salmos, e eu lembro do Salmo 107. E eu lembro que nesse Salmo 107 tinha lá uns versículos que falavam de Deus nos abrir a porta, quebrar as cadeias de bronze que nos prendiam, né? Que nos libertou, né? Que pela sua misericórdia Ele nos libertou. Então isso eu nunca esqueço, eu não esqueci desse salmo, né? Foi logo quando eu me converti, isso já faz quase 40 anos, então eu não me esqueço. Então muitas coisas que a gente ouve, né? Que a gente lê, coisas que acontecem, a gente guarda na memória. Outras coisas a gente vai deixando de lado, porque a nossa memória precisa ser assim também. Já pensou se a gente fosse lembrar tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, tudo que aconteceu? Acho que não ia caber na nossa mente, né? Nosso cérebro é muito potente, mas... Então nós temos essa defesa, de certa forma, né? Da gente deixar de lado algumas coisas que não vale a pena a gente lembrar. E essas palavras de Jesus, para elas não foi significante quando Ele disse. Não foi significante para os outros discípulos também. Então elas não se lembravam. Elas se lembraram agora que os anjos falaram. Então um problema de memória, né? Às vezes precisa de alguma coisa sobrenatural acontecer em nossas vidas para que a gente se lembre de coisas, né, que a gente deveria estar se lembrando todos os dias. E foi o que aconteceu, foi uma coisa sobrenatural. Deus teve que enviar anjos lá. Diz que elas ficaram tão assustadas com os anjos que elas olharam para baixo. Elas não tinham nem coragem de olhar para os anjos, né? Ficaram amedrontadas. Precisou ir os anjos lá para falarem, para elas se lembrarem, né, das palavras de Jesus. Então, às vezes, Deus faz isso, né? Tem aquela historinha, né, que Deus vai jogando uma pedrinha, né? Na verdade, isso ele fala de uma coisa que aconteceu de verdade, de uma coisa corriqueira que acontece, por exemplo, entre os operários que trabalham numa construção, né? Então imagina um cara lá em cima do prédio, ele precisa falar com alguém que está ali embaixo, né? Passando, e ele chama a pessoa e a pessoa não ouve. Chama e a pessoa não ouve, né?
E aí ele pega e joga uma pedrinha para ver se a pessoa escuta, né? Joga uma pedrinha, cai no chão, a pessoa olha assim, nada. Joga uma pedrinha, cai em cima do capacete da pessoa, a pessoa dá uma olhada, não vê nada, né? Não olha. Aí o cara em fezes, ele pega e joga um tijolo. Joga um tijolo no capacete. Aí ele olha, mas quem que jogou um tijolo em mim, né? Aí, por que você jogou o tijolo em mim? Ah, eu fiquei jogando pedrinha, você não ouviu, né? Então eu joguei um tijolo, aí agora você me deu atenção, né? Então é assim que Deus faz, né? Muitas vezes Deus vai jogando pedrinhas, né? Mas de vez em quando ele precisa jogar um tijolo na nossa cabeça, né? Para que a gente possa se lembrar, olhar para ele, né? E mais ou menos eu acho que era isso que estava acontecendo com as mulheres, né? Então por que elas estavam procurando entre os mortos ao que vive? Elas tinham a memória um pouco fraca aí, né? Problema de memória curta. E a terceira possibilidade de responder a essa pergunta, porque elas estavam procurando entre os mortos aquele que está vivo, é a incredulidade. A incredulidade é um problema sério, é um problema da nossa vida, né? A gente diz assim, mas nós somos crentes, nós vamos à igreja, nós, né, fazemos tudo, nós cremos em Jesus, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então nós não somos incrédulos, mas a nossa fé é muito pequena, é muito menor do que um grão de mostarda, né? Jesus falou que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente faria tantas coisas, né? E eu nunca vi uma semente de mostarda, né? Mas diz que é muito pequena, né? Talvez seja igual um grão de semente de... Você já viram a pitaia? A pitaia ela tem uma semente bem pequenininha, né? Bem assim, minúscula. E algumas outras coisas que a gente, né, de semente, mas o grão de mostarda talvez seja daquele tamanhozinho, né? Então Jesus compara, né, a fé dos próprios discípulos, ele estava falando para os discípulos, né? E a nossa fé, né? Então, incredulidade. Nós temos problema com incredulidade. Mesmo que nós sejamos crentes, nós não cremos o quanto nós devíamos crer. Há um problema de incredulidade. Aqui nos versículos 9 a 11, aliás, 9 a 12, né? A gente vê que, finalmente as mulheres se lembraram, aí elas acreditaram, né, que Jesus ressuscitou mesmo, acreditou nos anjos, lembrou do que ele tinha falado, e aí elas foram correndo para anunciar, aí elas fizeram o que era correto, né? Então, o que era importante? E os aromas que elas estavam levando? Acho que elas deixaram lá, devia custar tão caro aqueles aromas, mas para elas naquele momento largaram lá. É igual aquela mulher, quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Samaria, né, da cidade de Siquém, que ela conversa com Jesus lá, aí quando ela vê que Jesus é o Cristo, ela larga o cântaro dela lá e sai correndo para a cidade. O cântaro também era precioso para ela, né? Então, tudo que era precioso, né, que elas estavam atarefadas, que elas acordaram antes de amanhecer, elas largaram tudo e foram fazer o que realmente deveriam fazer, que era anunciar aos outros que Jesus ressuscitou. E elas foram anunciar para os discípulos, mas quando elas chegaram lá, o que aconteceu? No versículo 11, como que elas foram recebidas pelos discípulos, que eram crentes, que estavam com Jesus até aquele momento, que estavam reunidos ali, né, justamente por causa de Jesus, que tinha sido crucificado. Qual foi a reação deles? No versículo 11, eles acharam que elas estavam delirando, né? Vocês estão doida, mulher? Vocês estão delirando? Que negócio é esse, né? Nós vimos ele morto na cruz, né? O soldado ainda enfiou lá a lança do lado dele, saiu água e sangue. Como que ele está vivo, né? Nós vimos lá, embrulhou no lençol, colocou lá no túmulo, fechou com uma pedra. Vocês estão dizendo que chegou lá, estava aberto o sepulcro, tinha 4 soldados lá guardando, né, o túmulo, estava selado lá com o selo
do Pilatos, como assim ele está vivo? Vocês estão delirando, né? Só que o Pedro ele falou, deixa eu ir lá verificar, né? Vai que é verdade, né? Aí ele foi correndo lá. Aqui não fala, mas João diz que o João também correu atrás dele, né? Que o Pedro foi e o João foi atrás dele. E que o Pedro corria rápido, mas o João corria mais rápido que ele. O João passou na frente dele, chegou antes do Pedro. Só que ele ficou na porta. O João era bem respeitador, né? Ele não teve coragem de entrar. Mas o Pedro não, estabanado, já foi entrando com tudo, né? Então o Pedro entrou primeiro no túmulo, mas quem chegou lá primeiro foi o João. O João fez questão de dizer isso, né? Mas o Pedro foi lá. E aqui diz, né, no versículo 12, que ele, né, se levantou, correu ao sepulcro, ele viu que só estava lá os lençóis, né? Não estava o corpo. E aqui ele não fala esses detalhes, o Lucas, mas o João fala que os lençóis estavam lá, mas não era de qualquer jeito. Tinha os lençóis dobrados de um lado, né, e o lençol que estava na cabeça do outro lado. Era como se ele estivesse dizendo assim, dobrado seria enrolado também, mesma coisa, né? As palavras se confundem aí, né? Mas, então tinha uma parte que estava assim, do lado, né, embaixo, aos pés, e outra parte, que era o que estava na cabeça, né, que era um lençol separado que embrulhava a cabeça, estava na cabeceira, né? Então, se a gente fosse pensar um pouco sobre isso, né, o que pode ser? Pode ser que, né, ele estava enrolado naqueles lençóis, de repente, quando ele ressuscitou, ele se levantou e os lençóis ficaram, né? Ele levantou e os lençóis ficaram do jeitinho que estava lá. Do jeitinho que colocaram quando colocaram ele no túmulo. Foi isso que Pedro viu quando ele chegou lá. Aí disse, né, que o Pedro, ele viu lá isso e ele retirou-se para casa, foi para casa maravilhado, né? Ou seja, perplexo. Ele estava ainda sem saber o que dizer, sem saber o que falar, sem saber o que pensar. Mas será que Jesus não tinha falado para ele que Jesus ia ressuscitar? Mas Pedro ainda estava incrédulo. Pelo menos não estava crendo o quanto devia crer, né? Incredulidade. Então, por causa da incredulidade, as mulheres, os próprios discípulos, estavam buscando entre os mortos aquele que está vivo, né? Buscando entre os mortos ao que vive. E a gente sabe, né, a continuação da história, que depois Jesus se apresenta pessoalmente para Pedro, João, Tiago, todos os demais lá, né? O Tomé não estava lá, aí foram falar para o Tomé, e o Tomé também incrédulo, né? Não, eu só acredito vendo. Aí ele ficou famoso, né? Que era aquele que só acredita vendo, São Tomé. E aí Jesus... Até hoje, né? Eles falam, né? Tomé ficou famoso com isso, né? Aí Jesus teve a paciência de ir na próxima semana, que o Tomé estava lá, voltou na outra semana, e falou, e aí Tomé, né? Você falou que só ia acreditar vendo? Então vem cá, toca aqui na minha mão, né? Vê aqui onde foi furado, né? Os cravos, toca aqui do meu lado, onde foi furado a lança, né? Em um dos momentos ele pediu para eles comida, né? Tinha lá peixe e mel, né? Ele comeu lá um pedaço de peixe, pão, mel, né? Comeu diante deles para provar que ele não era um fantasma, porque fantasma não ia comer, né? Fantasma não come, é um espírito, né? Ele falou, é um fantasma. Não sou fantasma, eu tenho corpo mesmo. Só que o corpo de Jesus era um corpo glorificado. Era um corpo que é diferente do corpo que nós temos hoje. O Paulo fala sobre isso, quando Paulo fala da ressurreição, em 1 Coríntios 15, ele fala que, para as pessoas que questionavam, né, a questão da ressurreição, e falavam, vocês falam, com que corpo então que vai ressuscitar? E aí ele falou, vocês não sabem que existe o corpo terrestre e o corpo celeste? Vocês não sabem que quando você vai plantar uma árvore, você não vai pegar uma árvore e enterrar, você vai plantar a semente da árvore.
né? Você vai, qualquer coisa que vai nascer, você não vai plantar aquela coisa lá embaixo da terra, você vai pegar e colocar uma semente, e o que vai nascer não é a semente, vai nascer a planta, e depois a planta que vai dar outras sementes. Então, vai ser desse jeito, né? O corpo vai ser sepultado em fraqueza, mas ele vai ressuscitar em poder, ele vai ressuscitar um corpo glorificado, um corpo diferente, né? Parece que vai ter muito das características do nosso corpo, né? Porque eles reconheciam Jesus, ele ainda tinha o furo lá nas mãos, ainda tinha o furo ali do lado, né? Mas era Jesus, e ele podia entrar e sair, ele podia sumir num lugar, aparecer no outro, né? Mas ele não era um espírito, ele era um corpo, né? Tanto que podiam tocar nele e tanto que ele podia comer. Então ele teve toda essa paciência, né, de falar com os discípulos por causa do quê? Da incredulidade. Eles não estavam crendo. Bom, graças a Deus que depois eles resolveram esse problema da incredulidade, não é? Porque todos eles, com exceção do João, morreram martirizados, né? Morreram de uma forma violenta, até o fim afirmando que Jesus ressuscitou. E a partir desses discípulos, né, desses 11 que estavam ali, mais o Matias que entrou depois, e o próprio apóstolo Paulo e outros apóstolos, né, todos eles, foram poucas pessoas, se a gente fosse contar todos os apóstolos, não dá 20 pessoas, né? A partir deles é que nós, né, recebemos, porque isso chegou ao mundo inteiro, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eu e você, estamos procurando entre os mortos ao que vive? Nós estamos procurando Jesus entre os mortos? Muitas vezes nós achamos que não, né? Não, é claro que não. Mas será que a gente também às vezes não está tão atarefado como as mulheres estavam? Tarefado, eu digo, preocupado com as coisas da vida, como Jesus falou, né, que aquela semente que caiu entre os espinhos, né, que os espinhos a sufocaram, ele fala que os espinhos são os cuidados deste mundo, né, as coisas que a gente tem que fazer neste mundo. Será que a gente não está tão atarefado que a gente acaba procurando Jesus entre os mortos, de certa forma? Por quê? Porque quando a gente está atarefado, a gente está fazendo coisas, essas tarefas que nós estamos fazendo no mundo, né? Será que são tão importantes quanto você orar, por exemplo, separar um tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus? E muitas coisas que a gente acaba fazendo neste mundo, a gente acaba deixando de lado, né, o que é mais importante, assim como a Marta estava fazendo, né, quando, no caso lá, ela e Maria. Será que a gente também tem a memória curta? Será que a gente está se esquecendo, como o autor de Hebreus, ele fala lá, né? Vocês estão esquecidos da exortação que ele dá para vocês, como um pai dá exortação aos filhos, né? Não se esqueçam, né? E quando vocês forem disciplinados por Deus, não fiquem desanimados, não desmaiem, né? Porque ele está tratando vocês como filhos. Então a gente tem que se lembrar dessas coisas, porque às vezes Deus precisa nos disciplinar para que nós nos lembremos, né? Para que a gente pare o que está fazendo e a gente se lembra do que ele disse, né? Olha, eu não disse que era para ser assim, eu não disse que era para você fazer assim. A gente vai se lembrando das coisas, mas às vezes precisa de uma disciplina, às vezes precisa de algum milagre acontecendo na nossa vida, né? Como os anjos vindo e falar com a gente. E será que a gente não está buscando Jesus entre os mortos por causa da nossa incredulidade? Quando a gente faz alguma coisa, né, por falta de fé, é pecado. Paulo, ele disse isso, né? Que tudo que você faz que não provém de fé é pecado.
Qualquer coisa que você faça tem que ser feita com fé. Por que você está fazendo? Né? Jesus, né, ele cansou de dizer que é para nós não ficarmos ansiosos, preocupados com as coisas, né? Preocupado com o amanhã. Basta o dia o seu próprio mal. Então, cada dia você ora, entrega para Deus, fala para Deus o que está acontecendo. Deus, hoje eu estou com esse problema aqui, hoje está acontecendo isso, hoje está acontecendo aquilo. E amanhã pode ser que aconteça isso, né? Então, aí Jesus fala, não, peraí, vamos cuidar do hoje, né? Basta o dia o seu próprio mal. Todo dia vai ter alguma coisa má na sua vida, que você vai ter que lutar. Então, por isso, né, que ele fala, o pão nosso, para a gente orar, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não fala para a gente pedir o pão do mês inteiro, né? Ah, eu vou pedir o pão do mês inteiro, que assim já fico, né, tranquilo. Não. É para lembrar que a gente tem que orar todos os dias, né? Então, talvez quando você acorda, você diz, você sabe que tem um pão lá no armário, você sabe que você pode sair, você tem um dinheiro para você ir lá e comprar um pão na padaria, né? Mas você sabe se, quando você sair lá fora, vai existir padaria? Né? Você sabe se quando, né, você for olhar lá no seu armário, o rato não comeu o pão lá que você... Lá em casa apareceu um ratinho esses dias, né? A Vilma ficou apavorada. E agora eu que estou apavorado de saber como é que eu vou me livrar desse rato, né? Ele estava visitando a gente lá. Mas... São veneninhos que compra no colete. Tem, né? Aí você põe lá e come. Tem que dar um jeito nesse ratinho aí, né? Mas é assim, né? Não vamos buscar entre os mortos ao que está vivo. Jesus está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, isso tem que ser importante. E nós, como as mulheres, elas foram e fizeram o que deveria ser feito, anunciar que Jesus está vivo, é isso que nós devemos fazer também. Devemos anunciar às pessoas que Jesus está vivo. Muitas pessoas vão falar, você está delirando, como que alguém pode ressuscitar? Até hoje, né? Pessoas duvidam, né? Você está delirando. E a gente fala que os mortos vão ressuscitar, porque Jesus ressuscitou e ele vai ressuscitar os mortos. Aqueles que creram nele vão para o céu, aqueles que não creram vão para o inferno. A gente fala isso e as pessoas, você está louco, você está doido, né? Mas é isso que falaram com as mulheres, mas elas não pararam. É isso que falaram com os apóstolos, porque os apóstolos depois, né, tomaram tento, né, que a gente fala, né, e foram fazer o que deviam fazer. E nós devemos fazer isso também. E ao anunciar Jesus, ao falar, né, com as nossas próprias palavras, que Jesus está vivo, nós devemos fazer isso também com a nossa vida. A nossa vida tem que ser coerente com isso, né? Porque se nós falamos, mas a nossa vida não é coerente, como Jesus disse, nós devemos ser como uma lanterna que brilha no escuro, nesse mundo tão escuro, né? Nós devemos ser como um sal que conserva esse mundo, que tempera, né, as coisas desse mundo. É isso que nós devemos ser. E eu sei que nós estamos devendo muito quanto a isso. Eu sei, eu falo por mim, mas eu acho que cada um de vocês pode dizer alguma coisa desse tipo também, né? Que a gente está muito longe do alvo que Deus quer para nós, né? E a gente precisa melhorar, a gente precisa buscar. Então a nossa vida deve ser coerente com isso, que é uma forma da gente anunciar. Como que o mundo vai ver que Jesus está vivo? Como que o mundo vai parar de procurar Jesus entre os mortos e vai buscar Ele onde Ele está, no céu, à direita de Deus? E no seu coração, né? Perto do seu coração, a ponto de você recebê-lo no seu coração. Às vezes Ele vai ver isso através da nossa vida. Ele vai ver, olha, a vida dessa pessoa que eu conheço é diferente. Como que ele, né, vive, a fé que ele tem, eu posso ter também. Deus nos abençoe, né? E que possamos parar de buscar entre os mortos aquele que está vivo. Ele vive? Amém. Amém, ele vive. Vamos orar? Pastor Ismael, por favor, pode nos dirigir? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela forma que o Senhor dirige o trabalho em nossas vidas. E queremos te agradecer porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Graças a Deus por essa
pela sua ressurreição. Certamente aqueles que vivem para o Senhor ressuscitarão também. Abençoe cada um aqui, as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas lutas, e que o Senhor possa estar passo a passo, mostrando como nós devemos conhecer o Senhor e temer ao Senhor. Obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.